gostaríamos de registrar a presença da senhora Juliana Pinheiro, do ALIB, secretária de Assistência Social da cidade de Jacareí. E teremos, neste momento, a apresentação do estudo de caso desse painel com o seguinte tema: ambiente estável, seguro e redundante para as aplicações médico-hospitalares. Apresentado por Carlos Eduardo Langoni, gestor de TI na NIP-BR e parceira da Policlin. A telemedicina é uma realidade. Pacientes em casa, exames ou laudos realizados à distância. Não é possível ignorar essa realidade. Por isso, é preciso garantir a segurança das conexões entre diversos dispositivos envolvidos, garantindo a continuidade da conectividade e a qualidade do serviço. Veremos neste estudo de caso como o grupo Policlin atingiu, em parceria com a NIP-BR Telecom, criou uma estrutura focada na continuidade da conectividade para garantir um ambiente estável, seguro e redundante para as aplicações médico-hospitalares. Carlos Langoni atua há mais de 20 anos com a administração de redes, provedores de internet, Linux e desenvolvimento, atuando em projetos com diversos níveis de complexidade, buscando combinar soluções para atender às necessidades corporativas. Com a palavra, senhor Eduardo. Boa tarde para vocês. Embora o pessoal me chame de... meu nome é Carlos Eduardo, o pessoal me chama de Cadu. Apresentação... agora sim. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como a gente faz para construir um ambiente estável, seguro e redundante para aplicações médico-hospitalares. Na verdade, de uma forma geral, qualquer empresa que tem acesso à internet, que precisa de acesso à internet, depende de hoje de ter esse tipo de ambiente, né? Tudo começa com a identificação das necessidades, né? A gente viu aqui nas palestras anteriores que a evolução da tecnologia na última década, nos últimos 15 anos, foi bem acelerado. A gente hoje está falando em dispositivos como relógios, celulares, que conseguem acompanhar a nossa rotina, conseguem acompanhar mudanças no nosso batimento cardíaco, no nosso ritmo de exercício, conseguem acompanhar isso tudo. E cada vez mais existe essa necessidade da disponibilidade do serviço não parar, né? A internet, há uns 15, 20 anos atrás, não era um recurso tão importante quanto é hoje. E a gente vai avançando, as necessidades vão mudando, né? Então, o primeiro passo para você poder atingir esse ambiente é entender qual é a sua real necessidade. Se você não entendeu ainda o que a sua empresa precisa, você não consegue atingir esses níveis, porque você não sabe exatamente o que você está atingindo. Uma vez que você conseguiu identificar esses itens, essas necessidades, você precisa partir para procurar parceiros que possam atender, que possam fazer a conexão das suas redes, que possam fazer os ambientes todos funcionarem da forma mais contínua possível. Tá? A segurança, a gente ouviu aqui na primeira palestra, é um item muito amplo. Tá? Eu vou focar só no sentido de como que eu minimizo os problemas, né? Então, quando a gente está falando de um grupo médico que tem mais de uma unidade, ou que tem mais de um escritório, não está tudo concentrado num prédio só, você começa a ter uma necessidade maior de se preocupar com a segurança, porque você tem conexão entre essas unidades todas. E isso tudo pode causar um pouco mais de problema se não for bem mapeado, se não for bem levantado. Você precisa de entender a sua necessidade no sentido de quanto de banda você precisa para trafegar os seus dados. Porque ter conectividade e não ter banda suficiente traz lentidão, traz outros problemas que afetam a estabilidade. E a gente ouviu falar aqui com relação ao nome da empresa, com relação à imagem, né? Não só passando por problemas você pode ter a sua imagem manchada. Se o seu serviço está constantemente fora do ar, se num caso médico as consultas ou exames são desmarcados com uma certa frequência, isso também impacta na imagem, impacta negativamente. Existem muitos recursos que podem ser aplicados. Eu não tenho como detalhar 100%, porque vai depender muito da região onde a empresa está, onde o centro médico está, vai depender dos recursos que estão disponíveis naquela região. Então não tem uma receita de bolo pronta que você possa olhar e falar, beleza, é isso aqui que eu vou fazer. A única forma é entender a sua necessidade, ver quais são esses itens, ver os horários que você realmente precisa de conexão
e trabalhar com parceiros que possam atender isso dentro do tempo esperado. Então, se a minha clínica funciona das 8 às 18, se a internet cai às 20, não é um problema necessariamente. Né? Se a internet passa a madrugada fora do ar porque a operadora está fazendo uma manutenção, você não necessariamente está sofrendo o impacto disso. Mas no horário de funcionamento, você precisa de um atendimento mais agressivo, você precisa de um atendimento que não te deixe fora do ar. Né? Existem redundâncias que você pode fazer tendo uma ou mais operadoras. É importante a gente entender que a operadora, né, a empresa de telecomunicação, ela é a detentora de uma grande rede, geralmente, ocupando um bairro, uma cidade ou uma região geográfica, e a estrutura dela tem que ser compatível com o serviço que ela está prestando. Então, se eu tenho uma clínica num bairro afastado, que tem um provedorzinho pequeno, que só opera com rádio, a probabilidade dele conseguir me entregar 100% de atendimento o tempo inteiro é menor. E aí eu começo a me preocupar com o que é que eu faço quando não está disponível a minha conexão. Então, além de se preocupar com como é que eu faço e o que eu tenho que ter, eu também tenho que me preocupar com o que é que eu faço quando não funcionar o que eu tenho. E aí a complexidade vai aumentando, os desafios vão aumentando quanto maior for o tamanho da unidade que a gente está falando. Então, se a gente está falando num grupo como o Grupo Policlin, que eu vou trazer de exemplo para vocês, a necessidade de conexão é constante, a gente vai ver a área geográfica que eles atuam e tudo mais, eu não posso simplesmente ficar fora do ar, ou a minha unidade principal não pode ficar fora do ar. A gente está falando também em sistemas ou equipamentos que podem estar remotamente disponíveis, eles não precisam de estar todos fisicamente no mesmo lugar. Mas a unidade que está lá em Taubaté tem que falar com o servidor onde quer que ele esteja, seja em São José, seja numa nuvem pública, seja num data center, aonde quer que esse serviço esteja disponível, ele tem que ser acessado por todo mundo do grupo que necessita daquele serviço. Então o mapeamento começa por aí. Né? O que eu tenho de serviço, para quem que ele está disponível, que horas ele tem que estar disponível, quanto tempo ele precisa estar disponível, a resposta, como é que é o acesso. Né, com a telemedicina, a gente tem visto aí situações onde o equipamento está numa cidade e o médico que está fazendo o exame está em outra. Então você já tem toda uma preocupação da segurança nessa conexão, porque se isso for via internet sem nenhum tipo de criptografia, o risco dessas informações serem capturadas e serem utilizadas de formas indevidas aumenta consideravelmente. Se você tem uma VPN ou se tem uma MPLS que conecta todas as suas unidades e garante um pouco mais de segurança, a probabilidade de você ter esse vazamento diminui bastante. Então, à medida que você vai aumentando o seu nível de proteção ou dificultando o acesso a essa informação, diminui também um pouco da preocupação que você tem que ter com aquele tratamento. Uma rede VPN com criptografia de ponta, assim, com alto nível de criptografia, nós estamos falando aí em chaves de 2048, 4096 bits, que já são chaves bem difíceis de serem quebradas, né? Já aumenta um pouco a segurança, e se toda a estrutura está falando por dentro dessa VPN, por dentro desse canal seguro, a probabilidade de uma invasão, a probabilidade de se obter informações diretamente daquela conexão é muito menor. E aí os seus problemas começam a ser outros. A gente estava falando na primeira palestra com relação ao tratamento interno, né, o treinamento que você vai dar para os funcionários que têm acesso a esses sistemas, a esse serviço. Porque se o seu serviço, se o seu servidor não está disponível para a internet, já diminui um pouco as tentativas de invasão que você tem. Mas não impede que internamente alguém tenha acesso a uma informação que não deveria ter. Então não é que quando você protege para a internet significa que suas preocupações acabaram. Suas preocupações diminuíram com relação à internet, mas você tem toda uma outra gama de preocupações para atingir. Falar um pouquinho aqui, o Grupo Policlin hoje tem 5 hospitais, 3 laboratórios, 12 unidades de atendimento e atende São José, Jacareí, Caçapava e Taubaté diretamente, com unidades presenciais nesses locais. A gente está falando de uma parceria aí que tem mais ou menos uns 20 anos, então é claro que o cenário que eu vou apresentar hoje não é o cenário que veio há 20 anos atrás. Esse cenário, as necessidades foram mudando, né? Uma vez que você identificou e implementou tudo, você não acabou o trabalho. Você tem que continuar reavaliando as suas necessidades para entender quais são as novas necessidades e quais foram as mudanças das necessidades que você já tinha. Então, eu tenho um determinado sistema que está disponível, por exemplo, para fornecer o resultado do exame online. Se o número de pacientes que eu tenho, o número de atendimentos que eu consigo fazer por dia aumenta, provavelmente aumenta a necessidade desse serviço estar disponível. Aumenta a necessidade de recursos para esse serviço para atender mais pessoas consultando os exames ao mesmo tempo.
E se a gente for olhar para frente, a gente está falando daqui a pouco em sistemas que, quando identificam irregularidade no seu corpo, por conta desses dispositivos vestíveis, já dá um alerta direto para a sua seguradora de saúde. Então, a seguradora de saúde tem que estar preocupada também em como ela vai receber isso, quais são as formas de comunicação, como você aumenta cada vez mais a segurança. Afinal de contas, a gente está falando de um dispositivo que identificou, teoricamente, um problema de saúde em mim e avisou para alguém. Então, tem toda uma segurança envolvida nesse sentido. E aí, no caso do Policlean, a gente está falando de uma parceria que vem com a NIP-BR aí nesses anos todos. Né? Um pouquinho da nossa estrutura para vocês. A gente tem uma rede própria que vem de Aparecida até aqui em Guarulhos e pega também o litoral norte. A gente está conectado com as operadoras nacionais Vivo e Internexo. A gente tem conexões com operadoras internacionais, que é a Angola Cables, a Cogente e a Tata Telecom. A gente troca tráfego mais ou menos hoje com umas 500 operadoras através de pontos de troca de tráfego aqui em São José e em São Paulo, que é o ponto principal do estado. A gente está conectado em CDN e PNI. CDN é quando a gente tem uma estrutura de servidores dessas empresas, e PNI é quando a gente tem uma conexão direta com eles. O Facebook, a Akamai, Netflix, Amazon, Google, né, esses são hoje os maiores players aí em conteúdo, né, em divulgação de conteúdo. A Akamai não é um nome tão conhecido, mas do público em geral, mas ela hospeda conteúdo de muitas empresas. Então, as imagens estáticas, por exemplo, dos sites bancários, geralmente estão na Akamai. Ela tem uma capilaridade muito grande, ela tem uma capacidade de atendimento muito grande, e ela distribui o atendimento dela em várias operadoras. Né? Cada operadora tem um conjunto de servidores. O nosso tráfego global está aí hoje em torno de 180 gigabits por segundo. Então, é bastante considerável. Né? Então, o desafio do Policlean era, eles têm recursos muito distribuídos, né? Nós vimos que a área geográfica deles é bem grande. A opção que eles fizeram foi de conexão ponto a ponto ou VPN para as unidades menores. Então, essas unidades de atendimento, que não são hospitais, que não são centros especializados, eles se conectam à rede ou através de uma rede dedicada, né, uma conexão dedicada, que é privada, ela só existe dentro da rede da operadora, com todo o nível de segurança entre uma ponta e outra, ou através de VPN, que você pode fazer isso usando a própria conexão com a internet. Então, a redundância não necessariamente precisa vir de uma operadora só. Você, como empresa, pode ter 2 operações de internet atendendo e fazer redundância a partir daí. Nos pontos principais deles, a opção foi a dupla abordagem. Então, dupla abordagem é quando a operadora te entrega mais de uma conexão no mesmo endereço físico, mas essas conexões vêm por lugares diferentes. E para ser realmente redundante, ela não pode se cruzar em momento algum, nem mesmo na empresa que está recebendo a conexão. Então, se eu tenho dupla abordagem, mas elas entram pelo mesmo poste na frente do meu escritório, e esse poste cair, e a dupla abordagem não serviu para nada. Então, eu tenho que ter pontos distintos de acesso, eu tenho que pensar nessa estrutura toda quando eu estou montando a conectividade, quando eu estou montando a necessidade de manutenção disso, né, de continuidade, como a gente costuma falar. Uma opção que eles fizeram é o baixo SLA de atendimento. Então, quando tem algum tipo de rompimento, quando tem algum tipo de interrupção no serviço, o contrato deles com a gente é prioritário, porque nós temos um tempo de atendimento muito curto para voltar o serviço para o ar. De novo, aqui, fugindo um pouquinho da ordem. Mesmo que você possa cobrar uma multa da sua operadora pelo tempo que ficou indisponível, o seu prejuízo não é só o tempo que ficou indisponível. Então, dentro desse levantamento de necessidades, você precisa de pensar como é que eu faço quando estiver indisponível, qual é o meu impacto quando estiver indisponível e como que eu reduzo esse impacto. Seja com uma segunda conexão com a internet, seja com 4G, seja com uma conexão VPN através do 4G que permita ter acesso às informações. A quantidade de opções é cada vez maior, porque aumenta cada vez mais os recursos. A gente está vindo agora, futuramente, aí, com 5G, que vai aumentar muito a largura de banda disponível nas conexões móveis. Então, você já começa nas regiões que tem poucos recursos, poucas operadoras que atendem, você já começa a ter uma outra forma de conexão, que seria através do 5G, usando VPN, usando criptografia, usando tudo isso. Você tem uma forma de melhorar a sua disponibilidade, melhorar a sua continuidade. É importante também, no caso do grupo Policlean, houve uma segmentação da nuvem privada, e quando eu falo nuvem, eu estou me referindo a uma rede que foge de uma estrutura física. Né? Então, quando eu falo em todas as unidades do Policlean, ao mesmo tempo eu estou falando da nuvem do Policlean. Dentro da nuvem deles, eles têm uma segmentação de redes de voz, dados e internet. Então, são recursos diferentes, tratados de formas diferentes. As conexões para cada um desses recursos podem ser diferentes. Você pode ter um link de internet baratinho, por exemplo, para acesso à internet geral. Tem um link dedicado mais robusto, com um SLA menor de atendimento, com mais banda,
para trafegar os dados privados, para trafegar as informações que rodam dentro da empresa. Você pode ter, no caso do Policlin, a telefonia toda roda dentro a telefonia entre as unidades roda dentro da nuvem deles, então o custo é muito menor, é o custo da conexão. Eu não preciso de contratar necessariamente uma operadora de celular para o escritório A falar com o escritório B, eu não preciso de gastar com a ligação entre as unidades, eu posso fazer essa conexão com voz sobre IP, por exemplo, e inclusive conectar outras unidades que estão posso estar fora dessa área geográfica. Então, num caso de expansão, por exemplo, eu posso, via internet, com criptografia, com túneis, trazer a telefonia de uma outra unidade em outra cidade para dentro da estrutura e usar dos mesmos recursos, falar com todo mundo sem ter o custo unitário da ligação. Né? E o mais importante é você conseguir balancear o custo e a qualidade. Uma frase que eu ouvi uma vez, inclusive de um prestador de TI dessa área de saúde, é que o bom é inimigo do ótimo. Então, seria lindo se a gente pudesse atingir o ótimo sempre. Mas nem sempre vai ser possível, então a gente tem que conhecer o ótimo para poder atingir pelo menos o bom e garantir aí a estabilidade, garantir aí a qualidade. Né? No caso da operadora que vai atender, no caso de quem vai estar fazendo o atendimento para a gente, né, no nosso caso a ANIP-BR, o que acontece é que essa operadora tem que ter essa visão da necessidade dos clientes dela. Quando a gente fala de uma operadora que atende só um público residencial, por exemplo, provavelmente não vai ter os mesmos recursos ou a mesma capacidade para atender uma empresa ou um grupo de saúde ou alguma coisa que tem um nível um pouco maior, que tem uma estrutura um pouco maior, que tem uma complexidade um pouco maior. Então é muito importante que a operadora tenha pontos de presença estratégicos. Então, no caso da ANIP, a gente tem uma série de pontos de presença espalhados pela região que a gente atende. Né, e o ponto de presença é uma unidade fora do seu escritório principal, fora do escritório principal da operadora, onde ela tem uma infraestrutura que conecta essa parte toda e ela começa a segmentar a partir desses pontos de presença. Então, se a operadora tem um único escritório e esse escritório não é muito ramificado ou ele não está muito distribuído, dificilmente vai conseguir te atender com dupla abordagem de uma forma completa, dificilmente vai conseguir te atender com a estabilidade que precisa para essa manutenção, para essa continuidade acontecer. Então, para a dupla abordagem, os caminhos redundantes são muito importantes. É um investimento onde o Marcelo, nosso diretor, nosso presidente lá, costuma dizer que quem tem dois tem um. Então, é importante a gente ter esses recursos sempre duplicados. Eu sei que isso implica num custo que nem sempre pode ser bem absorvido, nem sempre vai ser fácil absorver esses custos. A parte técnica tem uma dificuldade, às vezes, muito grande de falar com a direção, de falar com o departamento financeiro, que traça ali o que pode ser investido, e explicar que, eu estou contratando dois, porque se parar um, eu tenho um segundo de emergência. Eu tenho um segundo que vai garantir que vai tudo funcionar. Às vezes tem uma dificuldade muito grande de entender o que é investimento e o que é custo. Porque realmente, para quem paga as contas no final, é tudo número no papel, é tudo valor que vai aumentando, e a conectividade, principalmente, é um recurso que pode custar muito caro. Ter conectividade de ponta, ter conectividade com qualidade, pode ter um valor muito elevado. Tá? Então, por isso, essa necessidade de você entender realmente o que você precisa para você poder negociar. Então, eu posso negociar com o operador um SLA maior durante o dia, durante o horário comercial. Se o seu link cair dentro do horário comercial, eu preciso que você me atenda com 2 horas. Se ele cair fora desse horário, você tem 8 horas, tem 12 horas para atender, eu preciso estar funcionando no dia seguinte, de manhã cedinho, quando vai começar o dia. E, obviamente, a empresa tem que ter uma equipe técnica muito especializada para poder compreender os recursos, porque nem sempre o corpo técnico do grupo de saúde vai conhecer todas as possibilidades de conexão, vai conhecer todas as formas que ele tem de fazer redundância. E, às vezes, o tempo de estudar e a forma de testar isso acaba consumindo um tempo que a gente não tem. E aí, obviamente, se a operadora é parceira e ela tem um corpo técnico qualificado, ela está bem preparada, ela pode fazer essa apresentação, ela pode apresentar soluções. Quando a gente faz o desenho, a gente costuma dizer a 4 mãos. Então, são as mãos do cliente mais a nossa mão, que permite chegar numa solução melhor, tanto para o cliente quanto para a gente. Porque, para a operadora, quando você tem um problema, um rompimento, quando você tem uma indisponibilidade, também gera problema, também gera transtorno. Quando cai uma conexão, geralmente não cai de um cliente só, geralmente cai de um grupo de clientes. Cai de uma região inteira que a operadora está atendendo, principalmente se você está falando de uma área que é mais densa. E aí essa negociação do SLA, essa parceria que você tem com a operadora pode te dar uma certa prioridade aí no momento de colocar todas as conexões de volta no ar. Tá? Eu não vou me estender muito mais, o tempo era uns 15 minutos. Como eu disse, não tem uma receita de bolo pronta.
A ideia aqui era mostrar para vocês os pontos que precisam ser de atenção, onde é que a gente tem que focar os nossos esforços para entender o que a gente precisa para poder contratar o que é melhor, o melhor recurso para atender, e manter aí, porque estabilidade é funcionar a maior parte do tempo. A segurança vem de você evitar os problemas que podem acontecer quando você está falando em servidores que estão disponíveis na internet, quando você está falando em coisas que podem ser atacadas de uma forma mais direta. Então, com a reunião de tudo isso que a gente está apresentando aqui, você consegue atingir níveis muito melhores de estabilidade, segurança e continuidade para o serviço. Ok? Muito obrigado. Aí, se tiver alguma pergunta, estou à disposição. Muito obrigada, Cadu.